Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 15 de agosto de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para a gente poder conversar através do número do nosso WhatsApp. O número 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como que ele funciona? Tá com o seu celular aí perto? Pegue agora o seu celular para você ver que dá certo. Já faça o teste, viu? Com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, para este QR Code, você já tem acesso ao nosso WhatsApp, já vai aparecer uma mensagem na sua tela, você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 45ª reunião ordinária, a Câmara aprova em definitivo obrigatoriedade de ônibus disponibilizarem pagamento de passagem com cartão de débito ou crédito. Vereadores também aprovam em votação final o projeto de lei que cria o Programa de Inclusão Digital da Pessoa Idosa. Parlamentares aprovam em votação final Plano Municipal pela Primeira Infância Campineira, o PIC 2019-2029. Projeto de lei complementar quer ampliar a disponibilização de água potável acessível em praças públicas e esportivas. E muitos jovens estão entrando no mercado de trabalho. Aprenda a administrar o salário no quadro Na Ponta do Lápis. E olha só, o projeto Cores do Amanhã é uma iniciativa cultural presente em 10 cidades aqui do Brasil que utiliza o grafite como meio de expressão para discutir a cidadania. Então, para nos contar onde estão esses grafites aqui em Campinas, se tem um tema, de quem é essa iniciativa, eu aciono a repórter Luana Galiza, que tem as informações. Luana, seja bem-vinda, boa tarde. E já tô vendo atrás de você uma parede toda bonitona e um pessoal trabalhando, hein? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos acompanha agora através da TV Câmara Campinas, no ao vivo. Gabriel, eu estou na Escola Estadual Sebastião Ramos Nogueira, que fica aqui no bairro São Bernardo. Essa escola foi a primeira vencedora do concurso da iniciativa do projeto Cores do Amanhã. O projeto, Gabriel, ele é de iniciativa privada, onde essas empresas reuniram 15 escolas para poder trabalhar a temática e ilustração com o tema alimentação saudável. Então, dentro dessas escolas, os professores trabalharam explicando, dando aula de ciências, explicando para os alunos como ler um rótulo quando você for comprar um alimento, comprar uma fruta, quais tipos de vitaminas. Eles tiveram toda a liberdade de poder se inscrever, né? Fazer os desenhos, se reunir ou em grupos ou individualmente para poder estar fazendo esses desenhos para concorrer. Então, no total foram 127 inscritos e com toda a liberdade. Essas escolas, mais ou menos, os alunos foram da 7ª série até a 8ª série para poder tá fazendo esse concurso. Eu vou falar agora com o Sérgio Campelo. Ele é o professor aqui da garotada, né? Grafiteiro aqui da cidade de Campinas, que está ensinando os alunos hoje no workshop para poder fazer a apresentação. Sérgio, como que está sendo lidar com essa garotada animada? A ideia de trabalhar com eles foram pegar o desenho, né, da Raquel e aí transformar num projeto em comum, que cada um pegou uma parte do desenho, fez a sua versão de alguns detalhes da pintura dela e aí, a partir disso, a gente passou para a parede. Então, usando a técnica do grafite, né, ter esse contato com a lata de spray, que para eles eles adoram isso, né?
Inclusive, dando esse contato, ainda agora eu conversei com a Raquel Martins Ferreira, que é a aluna vencedora da 8ª série aqui da escola. Vamos dar uma olhadinha, pessoal? Raquel, conta aqui pra gente como que foi que você idealizou esse desenho. Bom, eles falaram para mim retratar um desenho na qual tivesse o tema alimentação saudável. Eu quis retratar uma pessoa na qual, como dá para ver no desenho, ela tem vitiligo para representar pessoas brancas e negras, de uma forma geral. Também teve ela abordando, não sei se dá para ver, mas a pessoa tem vários tipos de tons do cabelo para representar cabelos ruivos, castanhos, pretos e por aí vai. Bom, ao redor do rosto dela eu coloquei frutas para representar mesmo o tema. E eu fui colocando, tem a pirâmide alimentar, tem itens para representar uma alimentação saudável, uma vida saudável, na qual faz exercícios físicos e tal. Tem outros complementos, tipo a laranja ou o queijo aqui. No desenho eu não sei se dá pra ver direito, mas tem uma parte mais clara e outra parte mais escura, representando a noite e o dia. Laranja tá aqui representando a vitamina D, na qual tem teorias, vitamina D. E aqui do outro lado tem o queijo, por conta que muitas pessoas, crianças por aí, elas pensam que a lua mesmo é de queijo, por causa dos buracos e por aí vai. E ao redor eu coloquei carambola, já que é uma fruta que tem o formato da estrela, e por aí foi. E como que foi esse processo criativo, junto com as aulas também? Porque vocês tiveram aula sobre a temática, e vocês trabalharam com arte, e agora você está transferindo do papel para a parede aqui, para o mural, em forma de grafitagem. Como que foi esse processo criativo? Bom, foi um processo legal, até que a professora de artes, foi aonde que a gente fez os trabalhos, ela tirava um tempo, ou tirava uma aula e fazia com que a gente fizesse os desenhos na aula dela. Aí tinha mais gente participando e a gente foi fazendo juntos. A gente até planejou fazer alguns desenhos em grupo, só que não deu muito certo, mas aí então cada um foi para um lado com sua ideia. Foi. Você esperava ser campeã? Não. Mais ou menos eu pensava, a gente fez tudo na brincadeira, o povo da sala, para se divertir, e a gente foi descobrindo quando a professora Mariana, ela me chamou. Aí foi um momento bem legal, bem divertido. Vocês viram aí, eu particularmente adorei o desenho da Raquel. Eu acho que ela trouxe a universalidade para uma folha pequena de papel, mas a ideia é muito grande. Para falar sobre isso, Sérgio, como que é esse trabalho de ensinar os alunos de passar de uma folha pequena de papel, o desenho, para a dimensão de uma parede? Aí como a gente está aqui nesse universo escolar, então a gente vai usar muito a ideia da proporção. Então, o pessoal acha que fazer arte não tem nada a ver com matemática, então a gente aproveita isso e trazer essa ideia da proporção. Que você faz um desenho de 2 centímetros para passar para 2 metros, né? Então a gente acaba colocando essa ideia matemática, né? E como que eles pegam fácil isso? Sim, que é multiplicação, então eles já estão acostumados, né, de fazer, são coisas simples, né, até. Então... E a gente percebe que, por exemplo, a grafitagem ela é sempre muito colorida, diferente da pichação. Fala um pouquinho pra gente qual que é a diferença da grafitagem pro piche. A grafitagem, ela vai para esse lado mais artístico, né, de você passar uma ideia. O picho, às vezes, mais mostrar a marcação de território e tal. Então, são coisas semelhantes, porém distintas, né. E no caso, aqui tem muitas cores, os alunos pegam fácil, porque a gente viu, tem várias latinhas ali de tinta com várias cores. Como que você ensina, assim, passar a sobreposição das tintas? A gente vai pensando numa questão de teoria das cores, né? De cores análogas, cores próximas umas das outras no ciclo cromático. Então, acaba tendo uma ideia que já vem isso nos ensino comum, né? Do seu dia a dia. Então, quando passa para a parede, só vai seguindo o que é naturalmente, né? E a gente vê que os alunos ficam bem empolgados também com relação à arte, à pintura, a estarem assim se sentindo útil, né? Mostrando uma parte social bem bacana aqui no muro da escola. E eles se adaptam bem com os cuidados, porque a gente sabe também que tem que usar máscara na hora, usar luva. Como que vocês conseguem passar isso para eles? É uma exigência, né? Porque o cheiro da tinta, né? A base de solvente e tal, então é importante eles usarem. Mas
no calor do momento acaba esquecendo, mas a gente tá ali para corrigir e sinalizar. E, gente, é toda hora. Põe máscara, põe luva. Exatamente. E uma hora ou outra sempre sai um desenho ali meio pouco fora da temática, né? Sim, sim. Aí a gente volta, né, conversa, né, para ver que tem um projeto, né, a gente tem que seguir o projeto da Raquel, ela que é a grande estrela, a gente tá ali executando o trabalho dela. E aí vocês acabam ensinando a usar a criatividade para poder até arrumar o desenho para voltar para a temática. Ah, sim, não tem o certo e o errado, né? Acho que ela tem essa liberdade para a gente poder chegar a alcançar um resultado ideal, assim, para o momento. Então agora de manhã vocês fizeram um esboço, né, e alguns desenhos. O pessoal vai sair para almoçar e depois vai voltar, vocês vão fazer o quê? A gente vai continuar, finalizar o trabalho e ficar do jeito que a Raquel ele quer. Sérgio, muito obrigada aqui pela participação, para parar aqui uns 10 minutinhos para poder falar com a gente, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. É isso aí, Gabriel, essa iniciativa de uma grandeza enorme, tanto educacional quanto da parte social. E fiquem aí com a imagem dessa garotada. Ai! Ah, bacana demais, viu? Muito legal ver essa criatividade dos nossos jovens, né? Grafite ocupando os espaços, né? A nossa equipe, então, diretamente da Escola Estadual Sebastião Ramos Nogueira, na rua Cândido Mota, número 80, no São Bernardo. Se for passar de carro lá, você já sabe, viu? Ó, quem que fez esse grafite são os nossos jovens. Tá aí a aluna, muito bacana essa iniciativa. Quero agradecer então a nossa repórter Luana Galiza, também o Sérgio Campelo, né? Ele que é grafiteiro aí por todas as informações, é professor também, então muito bacana essa iniciativa. E agora a gente continua com as notícias aqui da metrópole de Campinas, com uma imagem curiosa, viu? Porque um telespectador nos enviou hoje pela manhã, você já vê na sua tela, olha isso, uma onça parda caminhando pela rua na Eliseu Teixeira de Camargo, lá no bairro Gramado, em Campinas, que fica ali perto do distrito de Souzas, pulou esse portão aí com a aproximação de um carro e aí fugiu, não ocorreu nenhum ataque, nenhum dano ao animal também. Então fica o registro aqui deste deslocamento do animal em busca aí do próprio habitat. Mas curioso, viu? Pela madrugada, a gente vê pelas imagens aí, né? Mais de meia-noite e o animal pulando o muro para procurar uma mata, então. As imagens aqui da cidade de Campinas, lá do bairro do Gramado. Vamos seguir com as notícias da metrópole de Campinas, porque olha só, pesquisa realizada pelo Laboratório de Inteligência Artificial e Inferência em Dados Complexos do Instituto de Computação da Unicamp automatiza a detecção de imagens digitais criminosas suspeitas de pedofilia. Acompanhe. Uma parceria entre a Unicamp, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Polícia Federal desenvolveu um software para aumentar a eficiência na hora de identificar imagens de abuso infantil em ambientes virtuais. Essa equipe tem pessoas que são da parte da computação e tem pessoas da computação que são peritos realmente da Polícia Federal. Então, vem de um problema, na verdade, de pessoas que já trabalham com isso, onde boa parte da identificação desse tipo de dado, desse tipo de conteúdo, né, das imagens de abuso, ela acontece de forma manual. Então, fazer isso de forma automática acelera o processo de diversas formas, né? Primeiro, de realmente você prender as pessoas de forma mais rápida, você analisar casos de forma mais rápida e a própria pessoa que trabalha com isso não ter que ficar, né, vendo aquele dado. Segundo o Instituto Liberta, o Brasil está no segundo lugar do ranking do país que mais tem exploração sexual infantil, ficando apenas atrás da Tailândia. Dados revelam que a cada 24 horas, 320 crianças são abusadas sexualmente.
O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê como crime a posse ou compartilhamento de materiais nocivos, como o de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Então, uma coisa que é feita, e hoje a gente está lidando muito com isso, é reconhecer cenas. Então, cenas, por exemplo, um quarto de uma criança. Então, identificar que naquele banco de dados que foi apreendido, então seja um HD, um celular, coisas desse tipo, que tem quartos de criança, é possivelmente um indicativo que, nossa, tem muitos quartos de criança, deixa eu prestar atenção o que tem aqui. Então, identificar esse tipo de cena. Então, identificar cenas internas. Então, não precisa identificar, por exemplo, não que não seja necessário, mas talvez olhar uma praia, não faça diferença. Mas olhar dentro de casa, que é mais onde acontecem essas coisas, Então, as cenas, elas são capturadas, geralmente é dentro de uma casa, num ambiente fechado, porque isso não vai ser num ambiente aberto, porque, obviamente, ninguém quer deixar isso à mostra, porque isso não é nem um pouco legal. Então, identificar as cenas internas é o caminho que a gente encontrou. A gente não pode e a gente não faz o teste no dado final, e o dado final, estou dizendo, na imagem que tem esse tipo de abuso. Quem faz são os peritos. A pesquisa desenvolvida consegue analisar milhares de fotos em pouco tempo e alertar aos investigadores quais delas podem representar conteúdos de pedofilia. Mas tem outros algoritmos que a gente está desenvolvendo, e aí já é diretamente com a Polícia Federal, que é, de fato, ter imagens de abuso, identificar, classificar o que é abuso e o que não é abuso. Só que esse é muito mais difícil de ser executado, porque a gente não pode executar isso dentro da universidade, Então, isso tem que ser executado, por exemplo, dentro da própria polícia e só pelos peritos da Polícia Federal. E olha só, a MRV e a Coab Campinas realizam neste sábado, dia 19, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, o segundo feirão Casa Paulista na sede da Coab. A iniciativa soma mais de 4,5 milhões em subsídios, que conta com 350 cheques no valor de R$13 mil, além dos benefícios do programa do governo federal para as famílias com renda a partir de R$ 2.500 e que desejam comprar o primeiro imóvel. Podem adquirir os imóveis famílias cadastradas na Coab, servidores públicos municipais e estaduais e o público em geral, com descontos que podem chegar a R$ 70 mil. Empreendimentos nos bairros Parque das Figueiras, Jardim Ieda, Vila Industrial e Jardim Paraíso de Viracopos. Outra notícia importante aqui da metrópole de Campinas, hoje e amanhã está aberto em cadastramento para poder fazer das 9 horas da manhã ao meio-dia e da 1 hora da tarde às 4 horas da tarde no Parque Ecológico Dom Bosco, na Avenida Comendador Emílio Pieri, número 221, no conjunto habitacional Vida Nova. 1.000 vagas disponíveis, castramóvel vai estar no bairro para a realização das cirurgias nos animais entre os dias 22 e 25 de agosto no mesmo endereço. Para fazer esse agendamento, o responsável pelo animal deve morar em um dos bairros contemplados, que eu falei há pouco, tem que ser maior de 18 anos, tem que apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Essa microchipagem em cães e gatos é muito importante e, portanto, está aí no bairro. Meio-dia mais 20 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 45ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram em definitivo o Plano Municipal pela Primeira Infância Campineira, o PIC 2019-2029. Embasada pelo Plano Nacional da Primeira Infância, a proposta estabelece diretrizes técnicas e políticas com o objetivo de planejar e estruturar a cidade para as crianças de 0 a 6 anos. O líder de governo aqui na Câmara, o vereador Paulo Haddad, abordou a importância da proposta. Ele está baseado em 12 eixos principais, que é a criança com saúde, a educação infantil, a família e a criança na comunidade, proteção integral às famílias e crianças em situação de violência, alimentação
saudável, aleitamento materno, a criança e o espaço, né, a cidade onde mora e também o seu ambiente, enfim, são vários, né, são 12 eixos principais que vai nortear a educação infantil das crianças de 0 a 6 anos. Então, é extremamente importante. Isso foi pauta de muitos debates e seminários pela cidade de Campinas, né? Contamos aí com a colaboração da sociedade civil e também do Poder Executivo, várias secretarias envolvidas, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, enfim, são vários os atores para que pudesse chegar esse projeto. Já votamos a legalidade e estamos votando o mérito. Durante a discussão deste projeto, vários parlamentares defenderam a matéria. Dentre eles, Luiz Cirilo salientou que o programa deve ser seguido por outros municípios. É nesse momento, é nesses primeiros anos que são cruciais para a formação das habilidades cognitivas da criança. Que ela forma a sua personalidade, com a contribuição, evidentemente, da família, mas o poder público tem esse papel, essa promoção de tentar reunir, através de ações das secretarias, do gabinete. Vi que existe inúmeras entidades educacionais envolvidas e mencionadas no projeto, razão que, além de contribuir com a criança, eu tenho certeza que esse exemplo vai ser seguido por outras cidades. A vereadora Débora Palermo lembrou da amplitude do Primeira Infância Campineira. Ele não vai tratar somente de educação, direitos básicos, mas ele vai tratar de situações de violência, questão de meio ambiente, direito do brincar, da assistência, do aleitamento materno. São 18 eixos, dos quais eu tenho o prazer de ter contribuído na elaboração desse plano da Primeira Infância Campineira, enquanto conselheira tutelar que eu estava na época, e desenvolver essas políticas públicas na cidade. Então, essa fase dos 0 aos 6 anos, que nós chamamos de primeira infância, que esse plano contempla, é de extrema importância no desenvolvimento das nossas crianças e também no atendimento dessas famílias que têm crianças nessa idade. A gente segue na 45ª reunião ordinária porque, por unanimidade, os vereadores aprovaram também em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, que obriga as concessionárias e permissionárias prestadoras do Serviço de Transporte Coletivo Municipal a instalar nos ônibus equipamentos que permitam o pagamento da tarifa com cartões de crédito, débito ou com qualquer dispositivo eletrônico que tenha a tecnologia de pagamento por aproximação. O parlamentar defende o novo modelo de pagamento da tarifa. Tornando mais um meio para que o cidadão possa pagar dentro do transporte público, utilizando os cartões de crédito, débito ou por aproximação de um outro equipamento, que pode ser um celular ou até um relógio por aproximação. Lembrando que esse projeto, aprovando, ele será para os próximos contratos que serão firmados entre a administração pública, entre o município e a próxima empresa que fará a operação do transporte na cidade de Campinas. Durante a discussão na reunião ordinária, vários parlamentares utilizaram o microfone de à parte para falar do apoio à iniciativa. De fato, incorporar essas tecnologias nos ônibus é fundamental e corrige algo que nós estamos vivenciando hoje no transporte, que é a dificuldade para o pagamento da passagem. Não basta só extinguir o recebimento em espécie nos ônibus, é preciso dar alternativa. E, sem dúvida, essa é uma excelente alternativa de que as pessoas, os usuários, possam pagar a sua passagem usando o cartão de crédito, débito. Isso é muito importante. É de extrema importância isso que você traz no seu projeto, porque não é algo que simplesmente saiu do consenso nosso, mas que a população
levou isso até as audiências públicas e o senhor foi muito feliz em colocar isso daí no papel, nesse projeto maravilhoso. Hoje a gente sabe que quem pega ônibus na cidade de Campinas são aqueles que mais precisam, na sua grande maioria. E essa medida, ela também ajuda o cidadão ali na prática, quando sai atrasado, não tem um crédito dentro do seu cartão ali, ele perde muito horário, tempo, porque a gente não encontra postos de recarga assim em qualquer local. Então, a sensibilidade que o senhor teve, né, de igualar a Campinas, as cidades mais tecnológicas do mundo, que já utilizam de tecnologia semelhante, foi de grande importância. Parabéns, pode contar com o meu apoio. Quem vai ganhar com isso é a população de Campinas, é as pessoas que realmente usam o transporte público na nossa cidade e tem essa utilidade que vai ajudar através desse projeto de lei de sua autoria. Eu fiquei muito feliz quando você protocolou na casa. Eu também havia feito uma indicação ao prefeito nesse sentido e agradeço por poder participar como coautor do seu projeto e fico feliz que a população vai ser beneficiada com essa importante ferramenta que é usar a tecnologia a favor do cidadão campineiro. Parabéns. Também foi aprovado em votação final projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que cria o Programa de Inclusão Digital da Pessoa Idosa. Segundo o parlamentar, o objetivo do programa é proporcionar às pessoas idosas uma melhor qualidade de vida e integração social. Esse projeto visa a trazer essas pessoas a partir de 60 anos, voltar aqueles que não sabem, que tiveram a dificuldade e têm essa dificuldade de mexer com smartphone, tablet, tudo, venha, através desse projeto, aprender a usar, porque hoje nós estamos no mundo de tecnologia, um mundo que nós temos que saber manusear o smartphone, temos que saber mexer com o celular, com o computador, porque tudo é pago através de computadores, tudo é feito através de computadores. Então queremos trazer essas pessoas que não têm esse acesso a acessar e saber mexer com esses smartphones e celulares. O vereador Carlinhos Camelô conta que protocolou uma emenda para que a FUMEC, a Fundação Municipal para a Educação Comunitária, possa executar o projeto caso se torne lei. Nós pensamos no CEPAT, pensamos em outras secretarias e agora colocamos uma emenda, acrescentamos uma emenda no projeto que possa também ser pela FUMEC. Entendeu? A FUMEC tem feito um trabalho na nossa cidade de Campinas, então a FUMEC regulamentar ou eles fizerem essa parte. Todos os projetos que foram aprovados em segunda discussão, ou seja, no mérito, seguem para a sanção do prefeito para se tornarem leis municipais. Resultado completo dos 9 projetos que foram discutidos na 45ª reunião ordinária está no site www.campinas.sp.leg.br. Quer assistir a reunião ordinária completa, mais de 3 horas de discussões e votações? É só entrar lá, youtube.com/TV Câmara Campinas, tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e acha a reunião ordinária, que também está disponibilizada no facebook.com/TV Câmara Campinas. E olha só, a Prefeitura de Campinas encaminhou aqui para a Câmara Municipal o projeto que prevê redução da jornada de servidores que têm dependentes com deficiência. A medida vai beneficiar inicialmente 326 profissionais que atuam na administração municipal, sendo a maioria da educação, 139 profissionais, e também na área da saúde, com 66. A iniciativa propõe reduzir em 16% a jornada de quem se enquadrar na legislação e o benefício só será concedido após uma análise de uma comissão técnica específica criada para este fim e de acordo com os critérios que serão estabelecidos no decreto regulamentador. A gente vai acompanhar então os trâmites do projeto aqui no Legislativo. E ontem a Comissão de Educação e Esporte se reuniu e deu parecer a 21 projetos que estavam na pauta. Acompanhe como foi.
A vereadora Guida Calisto, presidente da Comissão Permanente de Educação e Esportes, comandou a 6ª reunião da comissão. Compuseram a mesa o vereador Cecílio Santos e a vereadora Mariana Conte. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Marcelo Silva, favorável ao PLO 126/2023, processo 238577, de autoria do senhor Luiz Cirilo, que denomina Rua Sônia de Campos Pupo Nogueira Lauandos, uma via pública do município de Campinas. Teve parecer favorável do vereador Marcelo Silva. Eu gostaria de saber como é que vota a vereadora Mariana Conte. Acompanho o voto do relator. Vereador Cecílio Santos. Também acompanho o relator, senhora presidenta. Eu também acompanho, então são 4 votos. Então, o item 13º está aprovado. Portanto, ao todo, foram 21 projetos de lei votados. Hoje nós reservamos essa reunião para aprovar os projetos. Por que isso é importante? Porque quando a gente passa pela discussão na comissão, os projetos já vêm para o plenário instruídos, né? O que é isso? Já vem debatido, já vem analisado por um grupo, né, de vereadores que já analisaram a sua importância e aprovam ou não. É aqui na comissão um espaço que a gente fala de análise, de pesquisa, de aprovação ou de rejeição. Então, por isso que é importante ter reuniões das comissões. Então, a Comissão de Educação hoje, ela se debruçou, analisou 21 projetos de leis e viemos para cá, para o plenário, justamente para darmos o nosso veredito sobre se esse projeto deve seguir ou não. Dos 21 projetos aqui que nós analisamos, apenas um, né, que foi arquivado, mas que foi nesse sentido também, de acompanhar o voto da relatora, o que o vereador relator apontou. Então, foram todos aprovados nesse sentido. A presidente do colegiado destaca os temas que têm sido debatidos pela comissão ao longo do ano. As reuniões da Comissão de Educação, sempre a gente tem reservado para debater os temas relevantes à pauta, né, ao tema. Então, nós já discutimos aqui a educação pública, a necessidade de ter uma educação antirracista, nós já debatemos sobre o direito, né, dos profissionais da educação, como a lei do magistério, como a pauta da discussão da valorização das educadoras, das monitoras de educação infantil. A gente já discutiu sobre educação democrática, a gente já discutiu sobre os diversos temas, financiamento da educação, a importância e a necessidade de se ter o financiamento. Já discutimos as etapas e as modalidades da educação básica, enfim, e a educação também profissional. E ao longo desses anos, nós vamos ter vários outros debates sobre essa questão. Lembrando que você também pode assistir esta reunião na íntegra, é só ir lá no youtube.com/TV Câmara Campinas e procurar a reunião da Comissão de Educação e Esporte, que aconteceu ontem. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, 12h mais 33 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, o vereador Permínio Monteiro protocolou um projeto de lei para a implantação do programa Farmácia Veterinária Solidária. O vereador Permínio Monteiro protocolou um projeto de lei ordinária número 187 de 2023, que institui o programa Farmácia Veterinária Solidária no município de Campinas. É um benefício muito importante para a questão da saúde dos animais, mas ao mesmo tempo a gente também sabe a dificuldade de algumas famílias que são tutores dos pets e não tem condições, né, financeiras de pagar para comprar determinados remédios veterinários, que hoje é muito caro. E essa farmácia solidária é uma ação onde envolve as pessoas que têm alguns remédios veterinários dentro de casa, onde tratou o seu pet, porém ele está ali de maneira sobrando, né, vamos dizer assim, tratou o pet, porém sobrou um remédio. Então ele acaba sendo abandonado e poderia ser descartado ou doado para uma farmácia solidária que será instituída dentro do DPBEA, onde terá todos os critérios com
médico veterinário que tem esse conhecimento de armazenamento. Segundo o parlamentar, o remédio recebido de doação vai passar por um controle de qualidade e também só será distribuído mediante prescrição do médico veterinário. Então eu tenho certeza que é um projeto de extrema importância aqui dentro dessa Casa Legislativa. É uma ação social que seria para o tratamento da saúde dos pets, mas também ao mesmo tempo com os cuidados do seu tutor que às vezes não tem condições e precisa também ser beneficiado de alguma forma. O documento estabelece que caberá ao DPBEA ter a farmácia veterinária solidária em suas instalações, recebendo as doações feitas pela população, por clínicas profissionais e empresas do segmento farmacêuticos. A intenção do projeto é esse, ter um local adequado para estar recebendo essas doações desses medicamentos e também com um especialista, que no caso seria um médico veterinário. Mas Campinas ela é muito generosa em todos os sentidos na questão social, mas dizendo aqui na questão da saúde dos pets, né? A saúde dos animais também é saúde pública, interessa para as pessoas, para as comunidades, para as protetoras e protetores independentes, para as ONGs também que têm essa dificuldade para fazer um tratamento veterinário com seus pets, e eu acho que vem numa boa hora e com certeza tem que ser aprovado aqui nessa casa, vai ser aprovado, porque a consciência também dos vereadores em relação à causa animal é muito interessante, é muito preocupante e ao mesmo tempo eu tenho certeza que sensibiliza muita gente da causa animal. E como presidente da comissão, eu sempre falo que me considero a voz dos animais legislando para defender os pets na cidade de Campinas. O vereador Eduardo Magoga protocolou um projeto que quer ampliar a disponibilização de água potável acessível em praças públicas e esportivas na cidade. Acompanhe. O vereador Eduardo Magoga protocolou o projeto de lei complementar que amplia a disponibilização de água potável em praças públicas. O objetivo é oferecer fontes de água potável de fácil acesso para adultos, crianças, pessoas com deficiência que frequentam praças públicas para a prática de atividades esportivas. Uma das ideias que nós tivemos foi disponibilizar águas também em praças de esportes, principalmente onde praticam esportes coletivos, porque às vezes o adolescente está ali e não se hidrata, ele acaba ficando exposto ao sol e ele vai empolgado jogando bola, jogando vôlei, basquete e às vezes ele tem que ficar pedindo nos comércios, essas coisas. Então, ajuntando o movimento de um centro da cidade e ajuntando também todos os movimentos nas praças, nós tivemos essa iniciativa de cobrar do Poder Executivo que dispensasse água nesses locais. Ainda de acordo com o parlamentar, ofertar água potável e acessível é essencial para o bem-estar. E essa proposta se mostra importante para promover a inclusão social. Nós incluímos também as pessoas deficientes, porque hoje você vê muitas academias para essas pessoas. Então você precisa também de dar um tratamento especial a elas, disponibilizando água também. Hoje a gente investimos muito no nosso mandato na revitalização de campos de futebol, de área esportiva, das implantação das areninhas de grama sintética. E isso tem sido um sucesso, uma febre na cidade. Você passa lá, tem 200 pessoas, 150, para poder jogar bola no campo. E aí você vai ver, não tem um ponto de água para que elas possam se hidratar. Então nós providenciamos aí de discutir esse projeto, trazer isso daí para o município. Um município que fala tanto de polos tecnológicos, é possível a gente não ter ideias e poder criar através aí da parceira Sanasa um modelo de bebedouro para ser instalado nesses locais públicos. Hora de homenagem aqui nas notícias do Legislativo, porque o vereador Marcelo Silva entregou o diploma de honra ao mérito à Escola Alfa de Treinamentos.
A entidade homenageada, criada em 2012, tem como proposta a capacitação de parceiros e clientes, oferecendo cursos livres, normativos e gerenciais com recursos tecnológicos e auxílio sobre a documentação necessária para fins de auditorias, controle e liberação de atividades de risco. O centro de treinamento da empresa já formou mais de 2.500 bombeiros civis, profissionais reconhecidos e aceitos no mercado de trabalho. Dentre os parceiros se encontram pequenas, médias e grandes empresas, assim como multinacionais reconhecidas no mercado. O vereador Marcelo Silva justificou a entrega do diploma de honra ao mérito. É um reconhecimento justo, espontâneo e sincero a esses profissionais que prestam um serviço tão relevante ao nosso município. Começo, primeiramente, agradecendo pelo apoio que a Escola Alfa deu ao nosso mandato, desde os nossos primeiros contatos para a implementação da Lei Lucas aqui em Campinas, oferecendo, como disse, gratuitamente aos profissionais das escolas municipais para socorrer emergências. Isso mostra o compromisso e seriedade de todos que estão aqui para prevenir e evitar acidentes com as nossas crianças e adolescentes. Li na internet também uma frase, confesso, desconheço seu real autor, mas achei interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Nessa frase, o autor, que se intitula Um Bombeiro, afirma que bombeiros não são heróis, e sim apenas mais humanos que muitos humanos. Sócio da empresa, Paulo Leonardo Nascimento, agradeceu a entrega da honraria. Eu fico meio que sem palavras, né? Normalmente a gente pensa uma série de coisas para poder falar, vir aqui explicar, né? Eu até pedi para o Akira, falei, Akira, eu quero que você coloque para mim uma imagem lá em cima, tá? A imagem que eu havia pedido para colocar é uma imagem que ela fala Safe Made Man, né? Que é o homem se esculpindo, tá? O que isso, resumindo, né? O que isso significaria, né? A evolução. Eu entendo a dificuldade que existe, de fato, até a gente alcançar esse estado satisfatório, né, e pleno, que traz essa sensação de felicidade que eu estou sentindo aqui hoje, tá? Que não desistam. Vale muito a pena, de fato, a gente acreditar nos sonhos. A família é a base da sociedade, a base das nossas vidas, né? E vocês espelham isso. E eu também, então, por isso que eu também fico emocionado, porque a criação, os princípios, né, os valores que os nossos pais nos educaram, e a nossa missão, né, transmitir para os nossos filhos, e dá para ver, né, no olhar, no rosto, que assim vocês os fazem com maestria. 12:43. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, muitos jovens estão entrando no mercado de trabalho. Esse passo importante também vem cercado de algumas dúvidas. Como os estagiários devem administrar o salário? Quanto separar por mês para uma poupança, por exemplo? O quadro Na Ponta do Lápis agora vai te ajudar, porque entrevistou um economista. Acompanhe. Olá pessoal, está começando mais uma edição do Na Ponta do Lápis. E hoje agradeço a sua audiência e participação aqui na programação da TV Câmara Campinas. Ter o nosso primeiro emprego, o nosso salário é muito bom, não é mesmo? Mas você sabe como administrar o seu salário trabalhando como estagiário? Essa é uma questão que gera muitas dúvidas nos jovens que estão aí iniciando a sua jornada no mercado de trabalho. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas, nossas questões, é o economista Eli Borokovicius. Não é mesmo, Eli? A gente vai tentar aí ajudar esses jovens que estão recebendo o primeiro salário, que é uma conquista muito grande, não é? Não sei se eu vou conseguir tirar todas as dúvidas,
Mas acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre como eu administro o dinheiro, principalmente jovens que estão começando a entrar no mundo do trabalho, normalmente assim não administravam as contas de casa, em geral são os pais que fazem isso, né? Então, assim, na hora que a gente começa a receber o nosso dinheirinho, como é que a gente lida com isso? O que a gente deve fazer? Como a gente pode eventualmente fazer? Então, a gente vai conversar um pouquinho, né? Algumas dicas importantes. Quem sabe a gente ajuda os jovens aí a conseguirem ter uma vida mais tranquila no futuro, pelo menos no que diz respeito à parte financeira. Isso mesmo. Antes, eu quero agradecer muito sua disposição em participar do nosso quadro aqui da TV Câmara, Eli. Muito obrigado. Para começar, Eli, como que o estagiário ele deve usar o salário? Bom, acho que primeiro é importante a gente dizer que ao longo da nossa vida, né, a gente vai passando por diversas fases. O jovem ele tem muita energia e ele recebe pouco dinheiro. Ele está começando, ele tem menos experiência. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai, né, adquirindo, né, mais propriedade, né, naquilo que a gente faz, a gente tem uma remuneração maior, né? Por uma razão bastante simples, é a experiência que você tem, são cargos que você vai ocupando, normalmente cargos de liderança, de gestão, e aí o dinheiro vai aumentando, vai facilitando a sua vida. Quando a gente é jovem, é que a gente tem a oportunidade de aproveitar melhor esse dinheiro, só que a gente recebe menos. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai recebendo mais dinheiro, mas a gente tem menos energia para utilizar. E existem outras obrigações, que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai, em alguns casos, né, querendo construir família, e aí as despesas começam a aumentar. Mas enquanto a gente é jovem e tem energia, a gente pensa muito no curto prazo. Esquece de pensar no médio e no longo prazo. Então, eu acho que num primeiro momento, quando a gente começa a falar de dinheiro, a pergunta é: dinheiro para quê? Para que eu preciso de dinheiro? Quais são os objetivos que eu tenho? Então, qual é o meu objetivo de curto prazo? É comprar um carro? Porque, infelizmente, o nosso transporte público deixa a desejar. E o jovem, assim, quer ter uma moto, quer ter um carro. Então, ok, quanto tempo eu preciso trabalhar? Quanto que eu preciso juntar para poder comprar um carro ou uma moto? Lembrando que quando a gente fala em veículo, eu estou falando num bem durável que é altamente depreciável. O que significa isso? Eu estou comprando um bem que perde valor. E isso não é a melhor coisa do mundo. Então, o jovem ele sonha com coisas muito grandes, ele sonha com um carrão, com uma motona. A minha sugestão é: tenta escrever, tenta colocar no papel quais são todos os seus desejos e para refletir, você precisa de um carrão ou você precisa de um meio de transporte considerando que o público não atende às suas necessidades? Será realmente que eu preciso comprar o melhor dos melhores ou eu posso eventualmente dividir essa verba e comprar um negócio um pouco mais simples, mais humilde, e a diferença eu posso, por exemplo, investir para realizar, né, os meus desejos de médio e de longo prazo. Lembrando que a minha sugestão é, independente do quanto você ganha, 10% você faça uma reserva para pensar na sua aposentadoria, porque não dá para imaginar que as pessoas vão conseguir eventualmente viver com o INSS. Então, ter uma previdência complementar, quanto antes a gente começar, um tanto melhor, porque os juros compostos jogam a favor. Então, a dica é eles já pegarem um papel mesmo, uma caneta e já ir delimitando os objetivos e traçando as prioridades, é isso? Principalmente o jovem hoje que gosta do mundo da tecnologia, acha, e aí eu tenho criança pequena, acha que estudar é ver vídeo, acha que fazer as coisas é simplesmente ver, assistir a vídeos e já aprendeu. Não é assim que funciona. A coordenação motor, o fato de escrever é muito importante. Então, a recomendação que eu tenho é: coloca num papel, por mais simples que seja isso, é importante. 10% reserva para o teu futuro, os outros 90% a gente pode até discutir aqui um pouquinho como é que a gente vai fazer. Mas assim, os 10% precisa reservar porque a gente tem que pensar no futuro. Eu costumo dizer para os meus alunos, se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, é que vocês vão envelhecer. Então, todo mundo envelhece, a não ser que aconteça uma tragédia antes, mas não é o que a gente deseja, não é o que a gente imagina, mas todo mundo vai envelhecer.
Se você já sabe disso, por que não, né, fazer uma prevenção? Se antecipa, guarda o dinheirinho, porque você sabe que vai precisar disso lá no futuro. E ele, como que o estagiário, ele pode economizar o dinheiro ganhando esse valor mais menor, né? Vamos dizer assim, porque você começa estagiando ganhando aí 600, 700 reais, mais ou menos, né? Existem estágios que eventualmente remunerem um pouco melhor, mas independentemente disso, normalmente, e isso não serve para todo mundo, e assim, não existe uma fórmula mágica para todos, mas normalmente o estagiário ele não é arrimo de família, né? Então ele não é o responsável pelas contas da casa. Então às vezes ele está nas casas, eventualmente do pai, da mãe, dos pais, dos avós, então eles têm um apoio financeiro nesse período. Considerando isso, o que o jovem faz? Ele aproveita a boa parte da reserva financeira dele para gastar com coisas que tragam prazer para ele, e normalmente são os prazeres imediatos. E não é o ideal. E por aí vai. Então, assim, é legal se divertir? Pode se divertir? Deve se divertir. Mas a vida é só diversão? Aí também não. Então, minha sugestão é que 10% você reserva para o teu futuro, 10% você guarda, né, para poder se divertir, para poder fazer aquilo que você quiser, mas não pode passar muito desses 10%. É sempre 10, então? 10 e depois a gente pode brincar com os outros 80% aí. Mas assim, o que acontece? Se a gente for pensar num salário de R$700, são R$70, 10%. Dá para fazer muita coisa com isso? Não dá para fazer. É difícil? Mas ninguém disse que seria fácil. Existe dentro da área financeira uma frase que eu gosto muito que diz assim: não importa o quanto você ganha, importa como você gasta. Então a gente precisa entender a forma como a gente pode gastar e muitas vezes a gente vai ser obrigado a se privar no curto prazo de alguns desejos, alguns sonhos, para que a gente possa ter a tranquilidade no futuro. Então, é pouco dinheiro? Vai dar para sair todo final de semana? Não usando dinheiro, mas a gente pode usar criatividade e eventualmente sair para fazer outras coisas gastando menos. Então, se eu vou para um bar para beber e eu vou gastar essa verba toda num único final de semana, os outros 3 eu vou ter que pensar em outras formas de me divertir. Eu vou para um parque público, vou fazer um exercício, vou com os amigos, enfim, precisa ter um pouco de criatividade para o lazer, para a diversão, sem o uso do recurso muito superior àquilo que a tua vida te permite ter. E muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento também devem estar se questionando, né? Tem algum período que os estagiários, os jovens precisam ter algum certo tipo de cuidado? Porque eles não têm 13º salário. E, por exemplo, chega fim de ano, tem promoção, tem as compras de Natal, liquidações. Também tem que tomar cuidado nesse período, não é? Olha, a educação financeira, ela ajuda muito nessa questão do comportamento para evitar a compra compulsiva. Então, quando eu falei, olha, é importante você escrever, é importante colocar num papel, a gente faz o orçamento e a gente faz o fluxo de caixa. A partir daí, você já tem praticamente definido o quanto você pode gastar, você já tem um foco, existe o limite do que você pode gastar. E quando o jovem tem a educação financeira, normalmente ele não cai nas armadilhas do dinheiro. Pode acontecer, sem dúvida, mas ele está um pouco mais educado, então tende a não gastar acima daquilo que está previsto dentro do orçamento. Então, assim, dicas que a gente pode dar para o jovem, essa impulsividade que o jovem tem, é tentar dar uma segurada olhando para aquilo que ele colocou no papel. E a gente brinca dizendo, né, toda vez que você for comprar alguma coisa, é importante sempre se perguntar, é o momento de comprar? Eu preciso realmente disso? Eu tenho condições de comprar? Se você negar qualquer uma dessas questões, é melhor não comprar porque você vai acabar se enrolando. E aí pode ser pior. Então essa história de achar que está tudo bem e que eu dou conta, inclusive eu guardo tudo na cabeça, eu tenho condições de administrar tudo sozinho, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente percebe que não é bem assim. Então, imagino eu que a partir do momento que essa
essa coisa assim que vem do jovem, não deixa que eu resolvo, na hora que ele olha para o papel, ele dá uma segurada. Então, fundamental a dica mais importante talvez aí seja investir em educação financeira. Investir em educação financeira num primeiro momento, acho importante, muita gente não entende isso. Hoje a gente percebe que as escolas já estão se dando conta da importância que tem a educação financeira, porque educação financeira não é só falar de dinheiro, né? É falar de organização mental, organização das coisas. Quando a gente fala em educação financeira, a gente se prepara para poder pensar no futuro, então fala de aposentadoria. Então tem toda uma preocupação de planejamento, muito mais do que simplesmente, né, a questão argentária, simplesmente falar do dinheiro. E eu costumo dizer que educação financeira tem relação com responsabilidade, com respeito, e aí é respeito àquilo que eu posso, àquilo que eu não posso, respeito ao próximo, fazer as coisas certas, de forma adequada, com ética, com padrões morais elevados. Tem a questão da organização e da autonomia, porque o dinheiro traz liberdade e eu preciso aprender a lidar com isso. Então, a gente percebe que a falta do dinheiro traz problemas complexos para as pessoas, mas o excesso do dinheiro também. As pessoas não sabem o que fazer, enlouquecem, ficam perdidas, gastam de forma... não conhece prioridade, que é uma das coisas que a gente fala na educação financeira, né? As pessoas se perdem, enlouquecem, fazem coisas erradas, se endividam demais, passam a ficar inadimplentes e isso vira uma bola de neve que ela não consegue sair. E falando, né, nessa questão de dívidas, a pessoa fazer compromissos que não vai conseguir pagar, o jovem também deve se atentar aí caso tenha algum imprevisto, por exemplo, está na empresa e de repente é dispensado. É bom ele também ter uma reserva, isso, além desse então, 10%? Dos 80% que a gente tinha, né? Então assim, 10%, vamos lembrar, a gente guardou para aposentadoria. 10% a gente guardou para se divertir. 10% a gente guarda para os imprevistos. É um dinheiro que a gente faz uma reserva para casos emergenciais. Então, eu tinha, tô querendo comprar um carro, tô querendo reformar a casa, eu tô querendo fazer uma viagem. É desses 10% que eu vou tirar. Então, eu tenho um dinheiro guardado para a realização desses pequenos sonhos e para imprevistos. E aí, já matando os outros 70%, né, o que a gente vai fazer? 55% é para as contas do dia a dia, então eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso limpar a casa, eu preciso água, luz, né, a energia, o gás, essas coisas, ajudar eventualmente em casa, que eu acho importante o jovem ajudar em casa, né? Fala-se muito pouco sobre isso, porque o jovem ele vive dentro de casa, é sustentado pelos pais. Quando ele começa a ganhar o dinheirinho dele, ele acha que é tudo para ele, muitas vezes ele esquece de ajudar em casa. Então acho que é importante sim, né? Nem que converse com os pais, olha, não é muito, mas tá aqui um pouquinho, né, da minha ajuda, né? Contribuição dentro de casa, eu acho que é importante. Isso é importante até para ele mesmo, né? Se sentir importante, não estou dando gastos para o meu pai, para minha mãe e tal. Então, 55% a gente reserva para isso, 5% presentes, doação, essas coisas. E aí vai ficar só 10% que a gente tem que investir na educação. E isso é uma coisa que não dá para abrir mão, porque a gente precisa o tempo inteiro se educar, a gente precisa se especializar. O estagiário, é importante que ele pense eventualmente, aí, se ele está estagiando, ele está fazendo uma graduação, pense numa pós-graduação. Se eventualmente quiser migrar para pesquisa, enquanto estiver na universidade, faça um IC, iniciação científica, comece a pensar num mestrado, num doutorado, né? Isso leva tempo, mas é importante já ir pensando o que é que eu quero para a minha vida e como é que eu me organizo para poder realizar esses meus sonhos. É isso até que eu ia questionar, se seria importante esse valor separado, né? Investir em educação mesmo. Cursos, idiomas, pós-graduações, isso é também fundamental. É fundamental porque hoje a gente precisa falar mais de uma língua, então o inglês é necessário, a educação financeira é necessária. Agora, não quer gastar em curso? Compra um livro, é uma questão de cultura, também educação, assinatura de jornais eletrônicos, revistas, magazines, essas coisas.
É conhecimento. Então, conhecimento e cultura, até para poder conversar com as pessoas, dialogar. É importante a gente estar antenado, sabendo o que está acontecendo. É uma geração, assim, um pouco mais de... gosta de vídeos curtos, essas coisas, mas precisa de um aprofundamento, especialmente quando diz respeito à sua profissão. É aquilo que você escolheu fazer. Então, o que é o estágio, né? Ele está trocando o conhecimento que ele tem, a energia, o tempo dele por dinheiro. E se é isso que ele escolheu para a vida dele, ele tem que sentir prazer em fazer isso. Então, vai ter que investir na educação para que ele possa continuar desenvolvendo aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele sente prazer, que traz dinheiro para ele e, a partir daí, que ele possa realizar suas necessidades e os seus sonhos. Até porque ele se desenvolvendo, ele vai conquistando espaços cada vez maiores, né, dentro do próprio trabalho. E que não seja uma coisa forçada, seja por merecimento. Né? Olha, eu gosto disso, eu estou me especializando, eu estudei, eu tenho prazer em desenvolver isso e ele vai crescendo de uma forma... Eu não gosto muito de usar a palavra natural, né? Porque não é natural, afinal de contas ele está buscando isso, mas com uma certa naturalidade ele vai encaminhando, vai crescendo, se desenvolvendo e aí o dinheiro não é mais um problema, né? E nem a solução. O dinheiro faz parte do trabalho dele, conseguiu fazer a reserva, tem educação, tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho, e aí ele leva a vida tranquila. Certo. Para a gente encerrar então o nosso bate-papo, quais seriam as principais dicas, né? Fazer um resumão assim, para os estagiários que estão nos assistindo começar a fazer essa reserva financeira? A primeira coisa é entender que ele precisa ter uma reserva. Para o futuro, ele precisa ter uma parte do dinheiro para a educação, uma parte para as intempéries, para os momentos complicados ou até para realizar os pequenos sonhos, uma parte para presente, para doação e uma parte para ajudar em casa, né, para poder pagar as contas, essas coisas. Num primeiro momento é muito difícil para o jovem porque parece pouco, em especial para a realidade que ele está, parece pouco, porque quer se divertir, quer fazer as coisas e tal, e o dinheiro é curto, né? Então, isso é meio que obrigatório, né? Quer dizer, coloca no papel, olha para aqueles números, projete os seus sonhos de curto, médio e longo prazo e tenta alcançar. Então, o jovem hoje está muito preocupado em fazer day trade, em conhecer bolsa de valores, em fazer investimento em Bitcoin, e ele começa a procurar coisas que ele não entende, que ele não sabe como faz, e ele esquece do principal. Ninguém investe se não tem dinheiro, se não tem reserva. Então, precisa se organizar primeiro para ter a reserva e aí sim começar a pensar em aplicação. Aí, num segundo momento, vai estudar a respeito de investimento, conhecer produtos financeiros, para poder melhorar a rentabilidade do dinheiro que está lá guardado. Tá, joia. O primeiro, então, é saber aí fazer essa reserva, depois pensar mais alto em investir, não é isso, Eli? Uma coisa de cada vez. De cada vez, né? Para não atropelar. Eli, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro da TV Câmara Campinas. Eu que agradeço, espero que os jovens que estejam nos vendo aqui nos ouçam, porque os jovens não gostam de ouvir os mais experientes, mas que nos ouçam de coração, que a gente passa essas informações. A gente estudou muito para poder estar aqui conversando e ajudando a essa geração que está chegando, então que eles nos ouçam e que possam crescer, se desenvolver e muito sucesso aí para os nossos telespectadores. É isso aí, gente. Ouçam as dicas do Eli, hein? E anotem tudo na ponta do lápis. O nosso quadro vai ficando por aqui. Você pode acompanhar esse e outros quadros da TV Câmara Campinas no YouTube da TV Câmara. Obrigada, né? E até breve, até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.
1h mais 4. Olha só, nesta manhã aconteceu um apagão em 25 estados aqui do país e também no Distrito Federal. O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que às 8h31 levou a uma separação elétrica no sistema interligado. Esse apagão trouxe reflexos aqui para a cidade de Campinas, semáforos nos eixos das avenidas das Amoreiras, Piracicaba, Camusim e John Boy Dunlop ficaram desligados. Os semáforos voltaram a operar até às 11h50. 2 equipamentos que tiveram danos em função do apagão continuavam sem funcionar. Os reflexos também foram sentidos na área da saúde. Na região sul foram atingidos os centros de saúde São Domingos, Campo Belo, Fernanda, Santos Dumont, Nova América, San Diego e Osiel. Nessas unidades não houve problemas com as vacinas. O fornecimento de energia foi normalizado por volta das 9h da manhã. Apenas o Centro de Saúde São Domingos ficou com instabilidade na rede. Na região sudoeste, foi necessário remanejar as vacinas do Centro de Saúde Santo Antônio para outra unidade devido à falta de energia e problemas na refrigeração. Centro de Saúde da Vila União, Santa Lúcia, Dique 1 e Capivari também tiveram interrupção momentânea da energia e registraram atraso acima do normal na assistência aos usuários. No Hospital Ouro Verde não houve reflexo na área assistencial, mas houve atraso nos atendimentos no ambulatório porque os computadores saíram do ar. Na rede municipal de educação, o Centro de Educação Infantil Maria José Gonçalves, na região sudoeste, ficou sem energia por um breve período. Na região sul, a SEI Maiara Masson Cristofoletti também ficou sem energia por um breve período. Nos casos, as aulas foram mantidas normalmente. A gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia, agora com o quadro Adote um Bichinho, porque ele possibilita estreitar laços entre pessoas que têm o sonho de adotar um pet e também ajudar as ONGs e os protetores independentes. Vamos, a partir de agora, dar uma olhada nos filhotes desta terça-feira? Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas tem a Maia, cachorra pequeno porte, super tranquila. Quem tiver interesse, entre em contato com o número disponível na tela. Essa pretinha tem 2 anos, gosta de passear e está presente em todas as feiras de adoção. Se quiser adotar, entre nas redes sociais da associação e preencha o formulário. O Bombom é lindinho demais, com os olhos bem redondos e pretinho, até parece um filhote de Rottweiler. O Bombom tem 40 dias e está vermifugado. Gigi é uma gatinha com cara de misteriosa. Ela tem 40 dias e é super espoleta e brincalhona. Só vai trazer alegria para sua casa. Para adotar, entre em contato com as redes sociais da Associação Amigos dos Animais. Os protetores independentes também têm vários bichinhos esperando por adoção. Essa cachorrinha capa preta de porte médio já apareceu algumas vezes por aqui e ainda está aguardando uma família para adoção. Ela é microchipada e castrada. Esse filhotinho peludinho e com cara de inocente só tem 2 meses. Para adotar, entre em contato com o protetor independente. Essa gatinha de pelagem mesclada tem 4 meses. Ela está vermifugada e em breve será castrada. Para levar esse filhote, a exigência é que a casa ou o apartamento não tenham rota de fuga
e seja telada. A Luna é uma filhotinha de aproximadamente 7 meses e 6,5 kg de puro dengo e carinho. Ela já está vermifugada e vacinada. Para adotar, entre em contato com a protetora independente pelo número de WhatsApp que aparece na tela. Terça-feira de tempo estável, o sol segue aparecendo entre muitas nuvens e segue também essa tendência para amanhã, quarta-feira. Nebulosidade em alta, mas não deve chover. Sobre as temperaturas, elas seguem a menos, viu? Nada daquele frio intenso neste inverno. As temperaturas já estão aqui na minha tela, então amanhã, quarta-feira, 16 de agosto, mínima de 17 graus, já é uma mínima elevada para este inverno. Ao longo do dia, com a presença do sol, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na quarta-feira, ao meio-dia, ao vivo. Te espero, hein? Até lá. Tchau, tchau.